na minha vida para ensinar, na vida dos teus filhos para receber a instrução da tua palavra. E eu creio, Pai, no entendimento chegando no coração de cada um deles. E em nome de Jesus, nós vamos sair daqui edificados, nós vamos sair daqui animados, nós vamos sair daqui, Senhor, com a convicção daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos. E nós vamos manifestar essa realidade, Pai, no nosso dia a dia. Nós não vamos esquecer daquilo que estamos ouvindo, mas nós vamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo e nós vamos andar naquilo que nós estamos recebendo aqui, Pai. Nesses dias, nós cremos nisso, nós louvamos o Teu nome por cada palavra que será liberada nessa noite sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Antes de você sentar, você vai fazer uma confissão. Pega a sua Bíblia aí, aonde você está, levanta ela e diz assim: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. E eu posso tudo que Deus diz que eu posso. Nessa noite, a minha mente está alerta e o meu coração receptivo para receber a indestrutível, infalível, incorruptível semente, a palavra de Deus, e ela cairá no bom solo do meu coração e vai produzir 100 vezes mais, até que tudo na minha vida esteja de acordo com a vontade de Deus para mim. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Amém. Pode se assentar, queridos. Que coisa boa. Tem mais gente chegando. Você pode vir aqui sentar na frente, né? A gente ficar mais... Eu sei que a gente não deve estar tão junto, né? Tão aglomerado. Mas não ficar tão espalhado ajuda a não ficar com muito frio também, né? Então, glória a Deus. Queridos, quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Então, muitos de vocês estavam aqui ontem. Glória a Deus. Nós terminamos a aula de ontem falando sobre o que é ser imagem de Deus, não foi? Nós vamos dar continuidade a isso. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, amém? Então diga assim comigo: eu já sou a imagem de Deus hoje. Agora mesmo você já é a imagem de Deus, querido, aonde você está. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Eu terminei a aula passada falando que ser imagem de Deus é ser um representante de Deus. Mas não só uma representação como uma fotografia, mas também uma manifestação de quem Deus é. Amém? Então nós estamos aqui nessa terra, diga assim: o mundo vai conhecer Deus através de mim. Agora você pode dizer isso com ousadia, diga assim: o mundo vai conhecer Deus através da minha vida. Esse é o plano, amém, querido? As pessoas conhecerem Deus através de nós, e nós precisamos entender que tipo de imagem nós estamos manifestando lá fora. Será que nós estamos manifestando verdadeiramente quem Deus é? Será que nós estamos realmente entendendo o caráter de Deus, querido, ao ponto de manifestar Ele na sua essência? Aleluia! Nós precisamos conhecer o caráter de Deus para que a gente possa manifestar Ele na realidade de quem Ele é. E uma das matérias que você vai ter no Rema, para quem não fez o Rema ainda, é caráter de Deus. Eu também dou essa matéria, a gente vai tocar um pouco sobre isso hoje à noite, amém? Mas antes da gente falar do caráter dele, vamos falar da essência dele. Eu quero que você vá comigo lá para João capítulo 4. Jesus, ele vai trazer, queridos, a revelação do Pai. E na verdade, antes da gente ler João 4, eu quero só que você veja comigo algo que está sobre Jesus, falando no João capítulo 1. No versículo 18, a gente vai ler primeiro João 1, 18, depois a gente vai ler João 4. No versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Queridos, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Para você entender a realidade de quem você é nele, para você entender quem você é nele, você precisa entender quem ele é. Você consegue entender que é necessário a gente ter o entendimento de quem Deus é? E aqui a Bíblia está dizendo que ninguém jamais viu a Deus. E é interessante a gente pensar que quando a gente vê na Bíblia, mas a Bíblia não diz que Moisés viu Deus face a face, né? Moisés falou com Deus. Queridos, mas esse ver aqui não é ver como numa fotografia, não é ter uma visão simplesmente, mas é ver na plenitude de quem ele é. Nunca ninguém viu Deus no sentido de ver. Quando Moisés viu o Senhor, a Bíblia diz que ele viu as costas do Senhor, né? O Senhor virou as costas para que ele pudesse ver. Então, na verdade, essa coisa de dizer que Moisés falou face a face, não quer dizer que ele conheceu Deus na plenitude. Ele viu Deus. Eu vi você hoje. Quer dizer que eu te conheço? Então, na verdade, querido, nesse texto está dizendo que ninguém viu, ou seja, ninguém conheceu o Pai plenamente. Quem revelou ele foi Jesus. Você está aqui? Então diga assim comigo, quem revelou Deus foi Jesus. Então nós precisamos conhecer Deus através de Cristo. Se eu e você tentarmos conhecer Deus através do Antigo Testamento, nós vamos ter problema. Hello! Você pode dar um amém, glória a Deus, aleluia. Na verdade, queridos, nós entendemos que a Bíblia, e nós vamos ver um pouco disso hoje, ela é uma revelação progressiva. Então, na verdade, quando você vai entender coisas em Gênesis que foram reveladas em Apocalipse. E eu vou mostrar isso para você. Tem coisas que você só vai entender plenamente quando Jesus veio e concretizou todas as coisas. Até ele vir, a gente não tinha revelação completa. Por isso, queridos, que a Bíblia diz que ele é a pedra angular. Você sabe o que significa ser a pedra angular? Jesus, ele é a pedra de remate. A pedra angular é a última pedra que faltava para encaixar a revelação. Então Jesus é aquela pedra angular que veio encaixar e trazer a revelação completa do caráter de Deus. Aleluia! Tem um outro texto que vai mostrar isso. Eu vou voltar para João 4, mas o Espírito Santo está me lembrando de outro texto. Posso ir lá? Então vamos lá comigo lá em Hebreus capítulo 1. Aleluia! Hebreus capítulo 1. Eu quero te mostrar algo sobre Jesus ser a pedra angular. Está escrito isso de uma outra forma em Hebreus capítulo 1. Está dizendo aqui em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou no Antigo Testamento, gente? Falou. E aí a Bíblia está dizendo que ele falou muitas vezes. E isso é interessante, porque se você pensa assim, Deus falou muitas vezes, né? Na verdade está dizendo aqui que Deus falou de diversas maneiras e muitas vezes para que a gente compreendesse. Porque quando alguém fala muitas vezes a mesma coisa, ele está querendo se fazer compreendido. Então, nesse texto, nós vemos que Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou muitas vezes, e Deus falou de várias maneiras, para que a gente pudesse compreender aquilo que ele estava falando. E aí continua dizendo, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Olha só. Ele nos falou por meio do Filho. E quem é o Filho? Aquele que fez o universo. Não sei se você está entendendo o que ele está dizendo aqui. Mas quem veio revelar o Pai é aquele que fez o universo. E aquele que fez o universo é aquele que estava com o Pai desde o princípio. Querido, ninguém conhece o Pai como Jesus. Oh, aleluia. E se ninguém conhece ao Pai como Jesus, nós precisamos entender que aquilo que Jesus veio fazer para nós, aquilo que Jesus veio realizar para nós, ninguém conhece mais a vontade do Pai do que Jesus. Ninguém sabe mais o coração do Pai em relação a mim, em relação a você, do que Jesus.
Oh, aleluia. E querido, se ele não tivesse visto o coração do Pai, o amor do Pai pela nossa vida, ele jamais teria pagado o preço que ele pagou, porque ele teve que deixar de ser Deus temporariamente, se esvaziar da sua glória, porque Jesus teve que nascer. Você sabe o que é o Verbo, o Criador do universo, vir se identificar na forma humana? Querido, se ele não tivesse visto o amor do Pai tão grande pela minha e pela sua vida, ele não teria pagado esse preço. Mas deixa eu te dizer, ele fez isso por amor ao Pai e fez isso por amor a mim e a você. Porque Jesus era a única esperança que eu e você tínhamos de voltar a viver aquilo que sempre foi a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós vamos continuar aqui para você entender um pouco mais aonde nós vamos chegar essa noite. No versículo 3 ele diz: Ele é o resplendor da glória. Está falando que Jesus é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser. Ô, gente, eu não sei se você conhece matemática. Alguém sabe aqui quanto é que dá 2 mais 2? 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma expressão exata. Quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando de alguém que é semelhante. Nós não estamos falando de alguém que é parecido. Nós estamos falando de alguém que é exatamente como Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quem veio recriar você, quem veio gerar você de novo, foi alguém que é exatamente a imagem do Pai. Quando a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, querido. Oh, meu Deus do céu. Aleluia! Você está naquele que é a expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus. E nós vamos entender, queridos, que nós recebemos no nosso espírito a natureza de Cristo. Você vai entender isso aqui hoje, eu vou mostrar isso para você na palavra. Você recebeu a natureza do Filho. Você não tem mais a natureza adâmica dentro de você. A natureza que você tem hoje é do primogênito, que era unigênito e se tornou primogênito para que você pudesse se tornar filho também. E esse texto, só para a gente concluir, quando fala que ele é o resplendor da glória, essa palavra resplendor significa uma coisa muito interessante no grego. Essa palavra significa duas palavras separadas, que elas significam, na verdade, assim, olha, uma parte do todo brilhando para que o todo possa ser conhecido. Jesus ser o resplendor da glória ele se separou do todo, da divindade, para brilhar a divindade e para você conhecer, na verdade, a sua essência, a sua origem, porque você é divino, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Jesus veio brilhar de novo a divindade, quem Deus é, para você entender a tua natureza, para você entender a tua essência, meu irmão. Meu Deus, sabe, durante tanto tempo, nós ficamos cegos por causa do pecado, queridos. Nós vamos ver aqui, quando a gente estiver lendo Gênesis e algumas passagens, nós vamos entender o quanto que o pecado nos cegou, nos separou, porque na verdade o que fez a separação entre nós e Deus foi o pecado. E nós vamos entender que por causa dessa separação, a gente perdeu a influência. E porque a gente perdeu a influência divina, a gente passou a não ver mais as coisas como Deus vê. E a gente perdeu a noção de quem nós somos, na verdade. De quem nós somos criados para ser desde o começo. E, na verdade, queridos, você está aqui para entender que na nova criação em Cristo Jesus, Deus restaurou todas essas coisas. Essa matéria, a realidade da nova criação, ela é um retrato seu. Essa matéria vai te mostrar, quem você é em Cristo. É isso aqui que você é. E na verdade, querido, quando você se olha no espelho, você tem duas opções. Ou você aceita o que você vê, ou você rejeita o que você vê. E a palavra de Deus, ela vai ser espelho para você esses dias. Se você olhar e aceitar o que você vai ver aqui, você vai literalmente começar a andar nessa realidade.
Se você rejeitar, o que você vai ver? Você vai continuar vivendo na realidade que você estava vivendo até os dias de hoje. Você está entendendo isso? Então diga assim comigo: eu vou ver a minha realidade em Cristo, mas eu decido viver. Então agora você vai comigo lá para João capítulo 4. Aleluia. João capítulo 4. Eu estou gostando que hoje vocês estão sugando. Aleluia. E o Espírito Santo vai derramar, porque onde tem sede, ele tem o que saciar. Onde tem fome, ele tem o que saciar. Amém, queridos? Se nós valorizamos a palavra de Deus, Deus também vai valorizar você ainda mais e vai valorizar o ensinar e a instrução para que ela chegue até a sua vida. Amém? Qual é o segredo da gente receber cada vez mais revelação de Deus? Valorizar aquilo que Ele já tem dado. Então vamos lá. João capítulo 4. Nós vemos nesse texto algumas coisas bem interessantes. João capítulo 4, é Jesus que está falando, né? Jesus está tendo aquele encontro com a mulher samaritana. E é interessante que ele diz assim no versículo 22. Eu só vou trazer um contexto para você entender aqui. Quando Jesus traz a revelação para aquela mulher de Samaria. Gente, o que era Samaria? Só para você entender aqui o contexto. Samaria, na verdade, durante muito tempo, se tornou a capital de Israel. Quando Israel se separou de Judá. Lá depois de Salomão, quando Salomão morreu e o filho assumiu o reino, houve uma divisão das tribos. Então, na verdade, eles se dividiram. Judá ficou sozinho, né? Não quiseram mais caminhar juntos. E Judá permaneceu em Jerusalém, com o templo, porque Judá era a tribo de Davi. E por causa da aliança com Davi, Judá ficou ali, no templo, na cidade de Jerusalém. Do jeito que Deus havia estabelecido para que a adoração acontecesse naquele tempo, era no templo. A adoração acontecia daquela forma. Só que Israel, as 10 tribos de Israel, que se uniram para construir um novo reino, né, como que uma nação à parte, eles construíram Samaria. E na verdade, queridos, Israel teve 21 reis, nenhum serviu ao Senhor. Na verdade, eles levantaram o altar a Baal. Você sabe que um dos reis, Acabe, casou com Jezabel, que era a irmã do rei de Tiro, que era literalmente o lugar onde a Bíblia fala que Satanás se assentava. Então, eles trouxeram essa idolatria para Samaria, né? E durante muito tempo, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque eles sabiam que os samaritanos eram judeus também. Só que eles haviam desviado a adoração. Eles haviam construído uma nova adoração. Eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Construído novos deuses. Então é por isso que eles não se davam. E aqui você vê que Jesus vai encontrar aquela mulher num poço que era de Jacó. E aí é interessante que quando Jesus encontra com ela, né, Jesus vai começar a mostrar para aquela mulher que a sede dela não era natural. A sede dela era espiritual. E que somente o Senhor poderia preencher aquela sede dela, né? E aí o Senhor vai começar a mostrar, você está tentando saciar essa sede, esse vazio que você tem dentro de você, com homens. Você já teve 5, e esse que você tem agora não é o seu marido ainda. Então aquela mulher estava tentando preencher algo, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um vazio no coração do homem que ele só pode ser preenchido com uma pessoa. Deus, ele é exatamente do tamanho do Senhor. Não adianta você tentar preencher o teu coração e tentar saciar a tua fome por vida, por alegria, sentido, propósito, se não for na presença do Senhor. E aí Jesus ele vai trazer a revelação para essa mulher de Samaria nesse contexto. E aí ele vai dizer uma coisa interessante no versículo 22 para ela, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, vocês estão adorando Deus, mas vocês não conhecem Deus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nem Jesus reconheceu que o que eles estavam fazendo era verdadeiro. Vocês estão entendendo? E aí ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo, até eu chegar,
Havia realmente um lugar real de adoração. Era Jerusalém o lugar certo para adorar, né? Mas agora já chegou a hora que nem é em Samaria, nem é em Jerusalém. Agora existe um novo lugar que o Pai escolheu e é o espírito do homem. Essa é a adoração que o Pai procura. O homem que o adora em espírito e em verdade. E ele diz assim, no verso 24: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus traz duas revelações aqui. A primeira é que Deus é espírito. E depois ele diz que ele espera que o lugar da adoração seja o espírito do homem. Que o homem possa adorar a Deus com o seu espírito, na sua essência, com o seu verdadeiro coração. Porque o verdadeiro coração do homem é o seu espírito. Isso está na Bíblia em todas as passagens, muitas delas a gente vai ler aqui. Então eu quero que você comece a ficar aqui comigo. Querido, preste atenção. Se Deus ele é espírito e o homem foi feito à sua imagem e semelhança, então essencialmente nós somos seres espirituais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não se resume nas suas emoções, você não se resume no seu corpo, essencialmente você é espírito. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que se Deus é espírito, e nós somos espírito também, isso significa que eu posso potencialmente me relacionar com Deus. Presta atenção. Se você foi feito espírito, assim como Deus ele é espírito, isso quer dizer que você foi feito na mesma dimensão que Deus está. Você pode se relacionar com Deus em espírito. Você pode adorar a Deus em espírito. Você pode ter intimidade com Ele em espírito. Ou seja, na sua verdadeira essência, na sua verdadeira identidade. Diga-se comigo, eu sou essencialmente um espírito. Oh, aleluia. Deixa eu te mostrar outra coisa interessante. Vai lá comigo e eu quero que você abra lá em Hebreus de novo. Deixa eu te mostrar algo lá. Hebreus capítulo 1 de novo. Vai lá comigo. Hebreus capítulo 1, nós estamos falando aqui, queridos, que nós somos a imagem de Deus. Como? Somos seres espirituais. Somos espírito, assim como Deus também é espírito. Agora, existe uma diferença, presta atenção. Os anjos também são seres espirituais. Quantos sabem disso? A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 1, ele diz assim, no versículo 13: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação? A Bíblia está dizendo, queridos, que os anjos também são espíritos. E espíritos ministradores. E os anjos se relacionam com Deus, não se relacionam? Eles falam com Deus, eles têm um relacionamento com Deus. E a Bíblia está dizendo que os anjos, eles foram criados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz que os anjos estão aonde Deus está. Você já viu que a Bíblia diz que Deus habita entre os querubins? Os anjos estão ao redor do trono. Os anjos estão na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que esse lugar que Deus escolheu para fazer o templo dele, que sou eu e você hoje, para que no nosso espírito nós tivéssemos esse relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa. Os anjos estão ao nosso redor porque Deus está em você. Queridos, é muito louco você pensar, é como se você entendesse algo assim, ó. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos os filhos de Deus, e os anjos foram criados para cuidar dos filhos, dos herdeiros. Meu Deus do céu. Eu não sei se você está começando a entender a sua identidade, querido.
Mas quando a gente começa a entender a grandeza daquilo que nós somos, daquilo que nós somos criados, e ver como que a gente se vê hoje, é tão inferior à realidade de quem nós somos, queridos. E é por isso que Jesus teve que descer para fazer brilhar essa realidade nos nossos olhos. Para que a gente pudesse conhecer o Pai e entender a nossa essência, quem nós somos criados para ser, que havíamos perdido, mas Ele veio devolver para todo aquele que nele crê. Então nós precisamos entender a realidade disso. Então diga comigo, eu sou um espírito. Então por isso você pode se relacionar com Deus, você pode falar com Deus. E os anjos, mesmo sendo seres espirituais, eles não são filhos. A Bíblia vai dizer aqui, olha, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Para qual dos anjos ele disse, tu és meu filho? Nenhum. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Abre lá comigo em João capítulo 1. Deixa eu te mostrar o que está escrito lá em João capítulo 1. E aí você vai anotando esses versículos para depois você meditar em casa. João capítulo 1, no verso 12. Olha o que está escrito aí, querido. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E ele vai dizer mais, querido, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo isso, mas anjo não é filho, você é. Querido, anjo não foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas você foi. Meu Deus do céu, queridos, os anjos, eles são maiores do que nós em poder, porque nós perdemos isso por causa do pecado. Mas quando sabe que faz parte da promessa da redenção, a redenção do corpo? Que nós estamos aguardando esse corpo ser revestido de glória e nós vamos ser filhos de Deus no corpo também. Então a gente vai ter o corpo como os anjos têm. Na verdade, superior dos anjos, porque a gente vai ter o corpo semelhante ao de Jesus. Você está entendendo isso, querido? Os anjos estão aqui para nos servir. Meu Deus do céu. Eu acredito que tem um bocado de anjo aposentado. Até o meu, de vez em quando, eu penso que ele está, né? Porque a gente não se lembra da existência deles. Só que a Bíblia diz que eles estão aqui a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O que você tem feito com os anjos, meu irmão? Qual é o trabalho que você tem dado para eles? Porque eles estão ao teu serviço. E a gente tem que lembrar da existência disso, deles, e dizer, anjos, eu estou saindo de casa, bora comigo. Eu vou estacionar meu carro, agora fica aí cuidando dele, por favor, enquanto eu trabalho aí, vai cuidando dele, vai cuidando da minha casa. Queridos, nós precisamos entender que essas realidades, elas já estão disponíveis para nós em Cristo. Quando você olha para Jesus, eu não estou dizendo que você vai viver isso. Mas é possível, porque se Jesus viveu e outros homens viveram, nós podemos viver também. A Bíblia diz que Jesus foi servido por anjos. Nós precisamos entender, queridos, que essa é a realidade para filho de Deus. Diga, eu sou filho. E não é interessante que a Bíblia diz que Jesus te deu o poder de ser filho? Não é interessante que está escrito assim, ele te deu o poder de ser filho. Existe um poder nisso, querido. É algo poderoso ser filho de Deus. Só que a gente não consegue ainda captar a dimensão dessas coisas. Mas em nome de Jesus eu declaro o Espírito Santo revelando isso ao teu espírito essa noite. E você saindo daqui entendendo a sua natureza, entendendo a sua filiação. Queridos, entender isso vai trazer ao nosso coração um senso de pertencimento. Porque Jesus sabia tanto que ele era filho. Jesus sabia tanto, amado, o relacionamento que ele tinha com o pai de filho. E ele veio restaurar isso para mim e para você. Que ele não andou aqui com medo de nada. Consciência da realidade de filho. Diga, glória a Deus, eu sou filho de Deus. Mas tem mais. Vai lá comigo para Eclesiastes. Deus nos fez espírito, nós somos essencialmente espírito, mas você não é só um espírito. Mas a gente vai entender mais isso, mas vamos lá. Vamos por partes.
Vai comigo lá para Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Aleluia. O que é que está escrito aí? Verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Querido, coração é símbolo de espírito, é sinônimo de espírito. O coração, Deus pôs a eternidade no coração do homem, no espírito do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que esse versículo está querendo dizer? Deus colocou a eternidade dentro do seu coração, ou seja, primeiro está dizendo que você é eterno. O espírito do homem é imorrível. Isso é muito bom ou muito ruim. Porque, na verdade, querido, se o espírito do homem é eterno, o espírito do homem não morre. Se esse espírito estiver unido a Deus, ele vai viver a eternidade com Deus. Mas se ele estiver separado de Deus, ele vai viver eternamente separado de Deus. Então diga assim comigo, eu sou eterno. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa vida, esse tempo que nós estamos vivendo nessa habitação aqui é temporário. Isso aqui vai passar, queridos. Existe uma eternidade para mim e para você. E não é interessante que ele está dizendo aqui, nesse texto, é um pouco assustador, que a gente começa a pensar em eternidade. Mas quando você pensa em eternidade com Deus, o negócio tem que ser animado, né? A gente tem que ficar animado, entusiasmado, vai ser bom demais. Porque nesse texto está falando que Deus colocou a eternidade no coração do homem, a fim de que esse possa descobrir, sem que esse possa descobrir as obras de Deus do começo ao fim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, queridos, que na verdade não tem fim. O que Deus está, as obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo para nós, não tem fim. Precisa de uma eternidade para você continuar descobrindo. E quando você pensar que você descobriu, ele vai criar outra coisa. E ele vai fazer outra coisa. Você está entendendo? Deus está dizendo aqui, olha, na verdade, Deus, ele nos deu a eternidade para conhecer a Ele. Diga, não tem fim. As obras de Deus não tem fim. E às vezes a gente limita tanto Deus, né? Achando que acabou na nossa vida. Acabou. Ai, meu Deus, acabou. Acontece uma situação, acabou. Acabou tudo, não acabou nada, irmão. O Deus que você serve, o seu Pai, não tem fim as obras dele. Ele é fonte inesgotável, não tem fim. Tem coisas que você não viveu ainda que Deus está pronto para criar para você e começar a acontecer na tua vida. Nós precisamos entender em quem nós temos crido, querido. Quem é o nosso Pai? Diga assim, as obras de Deus não tem fim. E não tem limite também para aquilo que Ele possa fazer na sua vida. Agora, vamos entender um pouco mais sobre ser espírito e ser a imagem e semelhança de Deus. Vai comigo para Gênesis capítulo 2. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa hoje? Aleluia! Gênesis capítulo 2, a gente vai ver no versículo 7, quando Deus vai formar Adão, Deus vai formar o homem. E aqui nós vamos entender algumas coisas, porque quando a gente vai ler Gênesis, a gente pensa que isso aqui é só para Adão. Mas eu vou mostrar para você que não é só para Adão, isso aqui é a realidade de todo homem. Na verdade, Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos entender uma coisa aqui, vamos entender por partes. O que foi feito do pó da terra? O corpo do homem, gente. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Você não é o seu corpo. Em todo tempo, nós vamos ver na Bíblia o nosso corpo sendo chamado de casa. Em vários lugares você vai ver, por exemplo, esse corpo sendo chamado de tabernáculo terrestre, da nossa casa terrena. Em várias passagens, eu vou mostrar isso para você, porque não é o foco agora nesse momento, tá bom? Depois a gente pode ver alguns versículos falando sobre isso, né? Sobre o corpo ser essa casa terrestre. Eu pergunto para você, você tem uma casa? Você não é a sua casa? Não, você não é a sua casa, né?
Você tem uma casa. Então nós não somos esse corpo. Se esse corpo ele é referido na Bíblia como a minha casa, eu não sou a minha casa, gente. Eu tenho uma casa. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma casa. E essa casa hoje, ela é terrena. Mas ela vai ser revestida de eternidade, de imortalidade. Ela vai se tornar celestial. Essa casa vai se tornar celestial. Então, hoje a minha casa é terrena. Então, o corpo do homem foi feito do pó. Aí, nesse versículo, você vai ver que, logo depois, quando a Bíblia diz que o homem foi feito do pó, ou seja, você já entendeu qual é a dimensão que foi feita do pó? É o corpo. E aí não precisa nem muito longe, né? Se você cremar um corpo, ele vira o quê? Então, a gente sabe qual é a parte de nós que se tornou, né? Que foi feito do pó. Mas aí, logo depois, você vai ver que Deus sopra nas narinas, ou seja, fisicamente, Deus vai soprar nas narinas do homem o fôlego de vida. E essa palavra fôlego, querido, essa palavra você pode pesquisar. Se você não tem o dicionário Strongs ainda, baixe ele na sua Bíblia, porque você vai ter as palavras em hebraico e no grego, no Antigo e Novo Testamento, você vai poder entender muitas coisas que, na verdade, em português a gente fica um pouco mais limitado, porque a gente tem uma tradução da Bíblia, né? Não foi escrito em português originalmente. Então, essa palavra, neshemã, que é a palavra hebraica que aparece aí, ela significa espírito. Então, o fôlego não é simplesmente a respiração, porque você sabe que Deus criou oxigênio para o homem respirar, sim ou não, minha gente? Né? Quando a gente pensa assim, Deus soprou o fôlego, Deus soprou a respiração. Ué, mas no ar não já tinha oxigênio? Essa palavra significa espírito. Deus soprou o espírito de vida no homem. Agora presta atenção, eu vou te mostrar isso na Bíblia, em Zacarias capítulo 12. Vai lá comigo. Abre lá em Zacarias capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, verso 1. Zacarias capítulo 12, verso 1. Posso ler, gente? Então, vou começar, para a gente ter mais tempo de ler mais coisas, tá bom? Zacarias capítulo 12, verso 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Querido, Deus fez o quê? Deus formou o espírito do homem dentro dele. Agora eu pergunto para você, como é que Deus formou o espírito do homem dentro dele? Deus formou com as próprias mãos, criando com as próprias mãos. Deus formou o espírito do homem, ou seja, Deus criou o espírito do homem dentro dele, soprando nas suas narinas. Agora vem comigo aqui. Se Deus soprou, e quando Ele soprou o espírito de vida, Ele soprou o espírito do homem. Irmãos, presta atenção, se eu sopro, o que está saindo de dentro da minha boca é o que está dentro de mim. Sim ou não, minha gente? Eita glória, aleluia. Então, peraí, dá um pause nesse pensamento e vai comigo lá para Efésios capítulo 1. Eu vou te provar na Bíblia o que eu estou falando, porque eu não estou pregando de mim mesma, amém, queridos? Eu não estou falando de mim mesma, eu estou falando que a palavra diz, então por isso que eu vou provar em cada versículo o que eu estou falando, para que você creia, porque é a palavra de Deus. Olha o que está escrito aí em Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmão, presta atenção nisso. Você já estava dentro de Deus antes da fundação do mundo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou chegando, é bem profundo, eu sei. Mas eu quero que você entenda algo. A Bíblia diz que Deus te escolheu nele. Você estava dentro de Deus.
O seu espírito humano, irmão. Você, ser espiritual, estava nele. E quando ele soprou, quando Zacarias falou lá no capítulo 12, ele estava falando de Adão, Deus soprou o espírito de Adão dentro dele, Deus soprou, Deus formou o espírito do homem dentro dele. Todo espírito vem de Deus, querido. Eu vou dizer de novo para você, até o espírito de Hitler vem de Deus, por incrível que pareça. Todo espírito humano vem de Deus. Nós vamos entender aqui que algumas pessoas elas vão se desconectar e perder a natureza, mas nascem com a essência divina dentro delas. Todo bebezinho que você olhar, não precisa olhar para ele e ver como um diabinho. Não é um diabinho. Existe uma natureza divina ali dentro. É tão claro isso que você pode ver a inocência de um bebê, querido. Existe uma natureza divina ali, que só vai ser perdida quando há entendimento do que é certo e errado, do que é pecado. Mas até lá existe, está dentro. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus pertence a eles. Uma criança, quando ela morre, mesmo que ela não tenha aceitar Jesus, porque não tem nem consciência do que é aceitar Jesus, ela vai para o céu. Por quê? Porque essencialmente ela tem Deus dentro dela. O espírito dela ainda tem Deus. Ainda tem a essência de Deus. Por que você acha que o diabo está investindo tanto nas crianças? Para que elas percam a inocência bem cedo e cada vez mais cedo. Isso é o motivo da pedofilia, isso é o motivo de mudança de gênero, de ideologia de gênero. Isso é a razão, querido. O diabo quer matar espiritualmente as crianças cada vez mais cedo. Porque quando isso acontece com a criança que é abusada sexualmente, querido, ela perde a inocência. Então, deixa eu te explicar algo aqui sobre isso. Quando Deus soprou e formou o nosso espírito, se nós estávamos em Deus e Deus tirou de dentro dele a nossa essência, o espírito humano foi formado, saindo de dentro dele, querido, o espírito humano foi feito com a natureza divina. Você consegue entender que nós fomos feitos e criados pelo próprio Deus para carregar a sua própria natureza? Uau, 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 uau. Vai comigo para Salmo 8. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Sobre o espírito humano. Às vezes a gente mistura o Espírito Santo com o espírito humano. Mas você é um espírito em Deus. Deus colocou o seu espírito humano na eternidade. E o Espírito Santo habita no seu espírito humano. Não é a mesma coisa. Nos tornamos um. Mas não quer dizer que você é um. Você essencialmente é um espírito. E Deus também é espírito. Existe uma unidade no nosso espírito com o Espírito Santo. Mas nós não podemos misturar as coisas. Existe um espírito humano. Todo mundo é espírito, todo ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Diga isso comigo. Todo ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Todo ser humano, mesmo aquele que está em pecado, que não nasceu de novo, ele é espírito. Agora eu quero que você vá comigo para o Salmo 8 para eu te mostrar algumas coisas aqui. Vamos lá. Salmo 8 diz assim. Esse, na verdade, é o Salmo de Davi. E alguns estudiosos falam que Davi, quando ele compôs esse salmo, dizem que esse salmo era Davi falando da contemplação dos anjos em relação à criação. Porque, na verdade, se você for olhar realmente aqui o que está dizendo, no versículo 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aí é como se Davi estivesse cantando a contemplação do anjo.
Isso é alguns estudiosos que dizem, né? A Bíblia não está mencionando, mas independente de ser um anjo ou o próprio Davi contemplando, a pergunta é: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que você se importe tanto? E aí, queridos, nós vamos entender por que Deus se importa tanto e por que Deus não desistiu de nós. No versículo 5 diz: Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Por um pouco menor do que Deus. Por um pouco menor do que Deus. Não, eu não sei se você está lendo, tá isso na sua Bíblia, porque na minha Bíblia está escrito desse jeito. Se a sua não está, a revista corrigida, ela traduz como anjos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. A palavra original, aqui é a revista atualizada. Essa versão que eu estou utilizando. E ela diz exatamente: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Porque a palavra Deus que aparece aí é Elohim. E quantos sabem? Olha, em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz lá, criou Deus os céus e a terra, aquela frase em hebraico é Elohim. Elohim é o nome de Deus que aparece ali, que ele criou os céus e a terra. E é interessante, Elohim Bará, né? Deus criou os céus e a terra. Então, queridos, se foi Deus que criou os céus e a terra, não foi anjo? E esse nome é atribuído a Deus, não pode ser traduzido como anjo, porque não foi anjos que criaram os céus e a terra. Vocês estão aqui, gente? Então, na verdade, a tradução correta mesmo é como a revista atualizada traduziu: Deus. Você não foi feito menos que anjo. Nós acabamos de ver que Deus diz que os anjos não são filhos. E eu e você fomos feitos filhos. E Adão? Porque você fala assim, Sani, mas a gente foi feito filho, né? Deixa aqui marcado Salmo 8. E vai comigo lá para Lucas. Eita, que hoje a gente está passeando bem na Bíblia, né, gente? Mas é porque eu economizo explicação quando eu te mostro o que a Bíblia diz. Eu já vou direto no ponto, né? Que aí você já vê logo que está escrito mesmo, foi Deus que falou, então aí a gente passa para a próxima. Não é? Não é assim, gente? Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Lucas, quando Lucas ele vai relatar a genealogia de Jesus. E é interessante que Lucas ele vai escolher a genealogia de Jesus vindo de Adão. E olha que coisa interessante. Quando a gente vê no versículo 38, ele fala: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. E este, filho de Adão, filho de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus, querido. Então, deixa eu te dizer. Você foi feito filho de Deus. A descendência de Adão, eles eram, na verdade, todos filhos de Deus. A escolha do homem foi que fez ele perder a natureza e a filiação. Mas, na verdade, Deus criou a descendência de Adão, Adão e a sua descendência, para serem filhos de Deus. Agora, então, volta comigo para o Salmo 8. Então, você não pode ser menor que anjo. Adão não foi feito menor que anjo, porque Adão também era filho de Deus. Vocês estão aqui, gente? Só para explicar por que não pode ser anjo. Amém? Agora eu quero que você veja mais. Então, no entanto, fizeste por um pouco menor do que Deus. Agora, um pouco menor. Queridos, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu sou Deus. Deus, ele autoexiste. É difícil a gente querer explicar Deus, porque quem criou Deus? Quem criou? Não, queridos, Deus é autoexistente. Não é? Deus é auto, ele existe. Amém? Ele é. Então a gente já parte. Deus, em nenhum momento na Bíblia, a gente vê Deus tentando explicar a origem dele. No versículo 1 de Gênesis já começa dizendo: Deus criou os céus e a terra. Acabou. Ali ele já existe, ele já é o Criador. Entendeu? Então a gente não vai ficar tentando entender sobre isso. Mas é como se Deus estivesse tentando dizer assim para nós: olha, eu fiz um homem, eu fiz um ser, o mais próximo de mim, o quanto eu pude.
Querido, eu não sei se você está entendendo, mas você foi feito à imagem de Deus, o mais próximo dele quanto ele pôde. Sabe, a cópia mais próxima que ele podia criar. Ele criou a mim e a você. Uau! Eu não acredito que tocou. Gente, passou 50 minutos. Vocês têm. Meu Deus do céu! Aleluia! Bom, né? Tocou, vai pro seu intervalo daqui a 15 minutos. Deixa eu só dar umas dicas para vocês de leitura rapidinho, gente. Ó, eu quero fazer a divulgação desses 3 livros. Esse livrinho aqui, ele impactou muito a minha vida na época que eu li. O Homem em Três Dimensões. Esse livro ele vai falar sobre o espírito, alma e corpo de forma separada e como você lidar com cada um deles. Esse livro é fantástico. Eu recomendo demais. E outro livro que eu recomendo demais, que eu falei na aula passada, sobre Zoe, a própria vida de Deus. Por favor, adquira esse livro. Esse livro você vai entender ainda mais essa vida abundante que você já tem aí dentro e como desfrutar dela. Amém, queridos? Vai ajudar na leitura. E o outro livro do Manassés Guerra, A Festa da Redenção. Maravilhoso. Também fala sobre o nosso resgate. Amém? Queria indicar esses 3 livros. Vão lá para o intervalo e a gente se vê daqui a pouco.